Olá pessoal do LTV Notícias Agora. Eu invado a tua casa, o teu celular, a tua Smart TV para levar informações relevantes. E essa semana saiu um vídeo aí polêmico de um militante, um cidadão ali lá do nortão de Mato Grosso, que foi lá para a reinauguração do trecho da BR-163, o qual estavam várias autoridades, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. Só que esse militante chamado Marcelo parou o deputado federal Nelson Barbudo e o deixou em más lençóis. Constrangeu o deputado, isso sim. Confere aí o vídeo. Pessoal, ao meu lado, o deputado federal Nelson Barbudo, uma das grandes revelações no estado de Mato Grosso. Teve recorde de votos, né, deputado? Deputado, como o senhor se sente sendo um traidor do nosso estado de Mato Grosso, traindo seus milhares de votos, sendo verdadeiramente um incompetente na sua gestão? Essa é a sua opinião. De uma pessoa que não acompanha a minha política. Acompanho. Não, você vai deixar eu falar? Sim, pode falar. Os meus votos foram 100% com o Bolsonaro, assinei a lista do Bolsonaro e você não tem o mínimo conhecimento do amor que eu tenho pelo meu... O senhor mentiu em Itanhangá para os assentados, foi assentado de lá. O senhor mentiu para os assentados de Itanhangá. Que mentira. Sobre o INCA, o que o senhor fez para o INCA? O que eu fiz com o INCA? Nada. 9 milhões. Pode desligar, acabou. E foi por isso que eu convidei o Marcelo para vir aqui na minha casa para esclarecer para vocês do meu canal qual foi a real motivação da gravação desse vídeo, já que não é o primeiro que ele faz aqui em Mato Grosso, Então esse assunto vai ser abordado, entre outras coisas. Eu pergunto para ele também como ele vê a quebra da direita brasileira. O PSDB foi direita em algum momento na concepção dele, a vinda do Bolsonaro, a quebra do PSL, muita gente indo para o Podemos, de pessoas sendo chamadas de traidoras, abrindo um novo partido Aliança. Como ele vê tudo isso? Ele também que é um apoiador assumidamente, publicamente da monarquia. Isso cola ainda nos dias de hoje? O Marcelo vai responder tudo isso pra gente e muito mais. Confere aí. Olá pessoal, vocês devem ter visto aí na internet um vídeo polemizado de um cidadão brasileiro, antes de tudo, que entrevistou o Barbudo ali na reinauguração de um trecho ali da BR-163 com o presidente Jair Bolsonaro. Eu trouxe ele aqui na minha casa para esclarecer esses e outros pontos. Ele que é empresário, mora lá em Sinop. Marcelo Stachini, seja bem-vindo, Marcelo. É isso, obrigado pelo convite. Então, Yuri, o objetivo do vídeo foi justamente trazer uma resposta, na minha concepção, à altura daquilo que estava sendo feito ou desenvolvido os projetos do deputado. Assim como muitos no estado de Mato Grosso, eu fui um voluntário na campanha de Nelson Barbudo em 2018. Seguimos aí as pautas que ele acreditava, aquilo que ele defendia. E nós, no transcorrer do tempo, vimos que a figura Nelson Barbudo, na verdade, é um grande projeto criado. Nelson Barbudo, o homem Nelson, na minha concepção, ele é o que hoje nós conhecemos. Agora, a figura criada, o desenho daquilo que foi colocado para nós, exposto para nós através das redes sociais, era o Nelson Barbudo, a figura adorável, amável, dos vídeos na beira das rodovias, falando com a sua roupa camuflada, com o seu chapéu. Ele era isso. Então o tempo passa, nós temos aí já quase 1 ano e meio de gestão de Nelson Barbudo e para a realidade que é minha e das pessoas das quais eu conheço, não houve resultados. Lógico, o objetivo do vídeo foi justamente expor a necessidade e a realidade nossa, porque eu me incluo como um assentado do projeto da reforma agrária no município de Itanhangá. Então eu moro na cidade de Sinop para estudar, também para trabalhar, porque hoje, como assentado, filho de agricultor, não há possibilidade de nós sobrevivermos. Eu tenho 34 anos de idade, sou filho de produtores rurais e assim como muitas pessoas no assentamento de Itanhangá e outros no estado de Mato Grosso, lembrando que depois do vídeo foi procurado por pessoas de várias partes do país reclamando praticamente do mesmo, do mesmo caso, a falta de estrutura, a falta de legalização da documentação necessária para os assentados. Então, quando o deputado ele tenta criar uma retórica ali, uma maneira de estender o diálogo, eu já cancelei na hora, porque eu sei que ele ia tentar criar uma narrativa para se autopromover, como ele sempre faz na minha concepção. Então, eu não iria, sobre hipótese alguma, baixar o nível do meu diálogo para o nível do deputado. Sobre hipótese alguma. Eu aprendi algo com o presidente Bolsonaro. Nós temos que elevar o nível da nossa conversa.
nós temos que estender o nível para um patamar maior e assim temos a possibilidade de crescer no intelecto também. Então, baixar o meu nível a nível de um deputado federal que mentiu em um assentamento para milhares de pessoas, garantindo aquilo que ele jamais poderia e teria a possibilidade de fazer, eu não faria sob hipótese alguma. Eu parei a entrevista aqui no meio, porque eu sei que você está gostando de ver essas polêmicas que o Marcelo trouxe lá de Sinop, mas eu quero te fazer um convite. Gostou do nosso canal? O primeiro canal assumidamente Web TV de Mato Grosso, no qual a gente juntou em outra plataforma mais de 6 milhões de visualizações e mais de 14 mil inscritos. E vamos fazer isso de novo nesse aqui. Mas para isso, eu preciso da tua inscrição. Se inscreve aqui, aciona o sininho e recebe na tua casa o melhor conteúdo. Continue assistindo. Olha, na verdade, na história do nosso país, até onde eu tive acesso para poder ler também sobre isso, a última vez que a direita esteve no poder do país ou na gestão do país foi no período militar, no período da gestão constitucional, que o Exército teve que intervir no Brasil. Depois disso, nós não tivemos exemplos, Nós tivemos assim períodos em que pessoas usavam uma figura direita para contrapor a esquerda. Por exemplo, na minha concepção, o PSDB nunca foi direita. Nós achávamos que eles eram direita. Nós temos que entender o que é a agenda política da esquerda e principalmente a agenda do Foro de São Paulo, criado pelo Lula e o seu seleto grupo de amigos. Então, o Foro de São Paulo é composto por mais de 111 partidos de esquerda. E na agenda do Foro de São Paulo existem algumas observações, que é a substituição de um partido quando este partido deixa de ser o número 1 na sua linha de projetos. Então nós temos uma continuidade do projeto do Foro de São Paulo, que desde o período militar até o surgimento do Bolsonaro como um candidato a ser o presidente da República, nunca houve. Esse é o grande momento. Então a direita, ela sempre foi direita. Na verdade, tenho até uma página nas redes sociais, eu era direita e não sabia, Um dia eu acompanhei o trabalho do pessoal também lá. Então, quem é direita? São as pessoas que trabalham, são as pessoas que geram renda, geram emprego, que não importa qual é a profissão dessa pessoa, mas ela tem valores. Quais são os valores? Os valores da sua fé, da sua crença, por exemplo. Bolsonaro defende. Eu, como um monarquista que sou, acredito nisso, é Deus, família e pátria. E nós temos um exemplo disso, pautado nisso. Eu sempre costumo dizer com alguns amigos que nós perdemos um grande presidente, que foi Enéas Carneiro. Nós perdemos esse homem não foi o presidente da República, mas ele deixou história para nós. Enéas deixou gravado na história do nosso país as verdades que foram ditas há anos atrás e que hoje nós estamos vivendo. E que seria necessário sangue, lágrimas e muito suor para poder tirar a esquerda do poder. Quero lembrar que, na minha concepção, o PSDB nunca foi direita. O PSDB era a válvula, a segunda opção para a esquerda propriamente dita, no caso o PT. Nós vemos o agronegócio no passado, assim como eu costumo comparar o que aconteceu no ramo do agronegócio com a Friboi. Nós tivemos o monopólio da carne no estado de Mato Grosso. Nós temos o monopólio do peixe, onde, por exemplo, um assentado do qual eu sou, se eu produzir 1000 quilos de peixe, eu não tenho como vender. Correto? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas quero falar sobre agronegócio. Nós tivemos o monopólio do soja no estado de Mato Grosso. Partidos políticos de esquerda que dominavam o país. Homens que defendiam a qualquer preço o governo Lula e o governo Dilma. E nós os mato-grossenses, pagamos um alto preço. Por exemplo, faz 40 anos que a 163 não era concluída. Então surge Bolsonaro, surge o seu ministro Tarcísio, que em menos de 8 meses fazem o que em 40 anos ninguém fez. Espera aí, o que está acontecendo dentro da máquina pública agora que o agronegócio enxergou na figura do Bolsonaro, na figura do ministro Tarcísio, inclusive no Guedes, um horizonte que ainda nós não tínhamos conhecido, não víamos isso. Por quê? Corrupção. Então a corrupção nos governos passados, nós tivemos o caso, por exemplo, da questão do MT integrado, lembra-se? MT integrado, todos os deputados daquele período receberam propina do governo do estado, certo? O que é que está acontecendo agora? Não tem mais.
Bolsonaro colocou pessoas técnicas dentro da sua gestão. Isso fez com que o produtor rural que produz 1.000 hectares, 2.000 hectares ou 50.000 hectares, ele sabe, olha, eu vou produzir, eu vou investir nas minhas máquinas, eu vou contratar novos funcionários, vou treinar pessoas, eu vou produzir mais soja, mais milho, mais feijão, vou plantar mais alface, eu vou plantar mais melancia e eu vou vender. Então há um processo de reestruturação da parte contábil, administrativa, dos impostos, dos encargos. Nós temos um grande desafio que é o 63, mas o Bolsonaro vem dando um passo de cada vez. Eu lembro-me do discurso do Bolsonaro em Curuá, no Pará, onde estivemos, que ele falou muito sobre a história de 40 anos atrás, quando ele era apenas um soldado, e hoje como presidente da República ele volta e finaliza o projeto que 40 anos ficou esquecido. E os produtores, né, as pessoas que precisam da logística, do transporte, sabem o que isso significa. Na verdade, quando nós analisamos a palavra república, quando você começa a ler, né, sobre esses detalhes, você começa a ter alguns pontos a observar. O que tudo gerou esse desconforto no nosso país e essa mudança de paradigmas, aonde criou-se aquele jargão, aquela palavra que um homem decente não discute política, religião nem futebol. Então hoje nós sofremos o reflexo do que foi plantado há mais de 50, 60 anos atrás. Eu acredito que é necessário uma mudança. Primeiro, a atual Constituição de 1988, se você for ler o nome dos parlamentares e pessoas que estiveram envolvidas na elaboração da Constituição, dá náuseas. Então nós temos que ter uma nova Constituinte, isso é fato, nós temos que ter. E caminhar para quê? Para que o país, o nosso Brasil, igual diz Bolsonaro, Israel é tão pequeno, tem tudo aquilo que nós não temos, e somos gigantes e não temos nada. Então o que acontece? A República não funciona para nós. O Brasil é rico demais. Se você for andar de Cuiabá a Sinop, você vai ver o ouro verde espalhado dos dois lados da rodovia, né? De uma rodovia que não é duplicada. Então, esse perfil que está sendo resgatado, na minha concepção, é extremamente importante. O senso patriótico defendido lá atrás, que de certa forma quase foi sepultado, né? Quase virou ali, né, um caixão realmente selado, mas não, Bolsonaro retorna com esses valores, ele vem com isso e desperta, porque nós brasileiros, na minha concepção, nunca fomos isso. Nós somos brasileiros de verdade, está na nossa essência, está em nós trabalhar, está em nós ser honestos, está em nós ligarmos a nossa TV e o mínimo que temos é um programa decente para assistir. Defender a pauta família. Já parou para pensar que há um tempo atrás nós ligávamos a TV e nós tínhamos programas com prática de incesto, de zoofilia, nítido na TV? Então são questões que levaram, ou quase que projetaram, levando a família ao vitupério. Família é a base da sociedade. Isso está além de uma ideologia ou de um pensamento, por exemplo, que a pessoa tem com relação à sua orientação sexual. Família deve ser respeitada, e nos governos passados a família foi tratada apenas com, sei lá, nada de tão importante assim. Olha, não se misturavam, né, os assuntos política e religião. O Lula visitar um papa ou um pastor, eu acho que isso é importante. Eu acredito, como cristão que sou, no arrependimento das pessoas. Se a pessoa, o Lula, se arrepender do que ele fez no nosso país, das mentiras, de toda a corrupção provada, né, foi provada, ele foi preso porque ele é um criminoso. Eu lembro de Cristo, né, quando estava pregado lá na cruz, ele perdoou um ladrão. E nós sabemos das atrocidades que aquele homem cometeu. Então, quando o ser humano provar o que é a possibilidade do sentir o perdão, a pessoa, o Lula, aconteceu isso com ele, mas o Lula tem o direito de procurar toda a orientação, né, de um líder, buscar conselhos, isso é importante. Agora, o Lula usa isso para o seu plano maquiavélico e diabólico de esquerda de retornar ao poder. Ele mente constantemente. E eu vejo que o Papa Francisco, com o respeito que eu tenho a todos os católicos, da minha família, pessoas católicas também, o Papa ele devia ter um posicionamento um pouco diferente. Lembrando que o Papa recebe um símbolo do socialismo, né, por Evo Morales, beija o pé de um comunista e recebe Lula como se recebesse um ente querido da sua família, né, o abraça e o trata com todo o respeito possível. E quando o Papa vai recepcionar, por exemplo, um presidente de direita, Donald Trump, por exemplo,
nós vemos o Papa com o rosto fechado, sem nenhum sorriso, sem apertar a mão com prazer. Então, eu acredito que misturar política e religião é importante. O Bolsonaro sabe fazer isso. O Bolsonaro vai em inúmeras igrejas, assim como, né, você questionou, e o Bolsonaro sabe tirar dessas pessoas a energia positiva para que ele possa continuar o seu trabalho. Nós temos o exemplo, por exemplo, de 2 políticos na Bíblia. No Antigo Testamento nós temos a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi, né, colocado dentro de um poço, foi vendido como escravo, e depois ele se transformou no governador no Egito. Note que uma pessoa que era escravo, no período, logo após, ele se torna o governador, mesmo sendo acusado de ter cometido roubo, mesmo depois de ter sido acusado de ter violentado lá uma mulher, né, toda aquela história. Então, ele surge, ele vem, ele é preso, ele volta, o nome de José ele se torna um governador, né, no período ali do Antigo Testamento, né, na gestão dos egípcios. E já no Novo Testamento nós temos um exemplo de um político que influenciou inclusive na retirada do corpo de Jesus da cruz. O nome dele é José de Arimateia. O que aconteceu? Jesus foi preso, né, pregado no madeiro, e a morte de cruz o sentenciava ao escárnio, a vergonha da família, a destruição total do seu moral, da sua história. Então Jesus está pregado, naquele período era necessário alguém de extrema autoridade e credibilidade perante a sociedade para solicitar que o corpo fosse retirado da cruz e assim tivesse, né, todo o trabalho posterior. José de Arimateia vai até as autoridades, solicita o corpo de Cristo, né, e ele era um senador, certo? Estamos lembrando que José do Egito era governador, José de Arimateia era senador. Ele solicita o corpo de Cristo, é entregue a ele, então é feito todo o trabalho lá. Já pensou se Jesus tivesse crucificado hoje, dependesse de alguns senadores para que o seu corpo fosse retirado da cruz, por exemplo? Política e religião precisam ser discutidas assim na minha concepção. Olha, a cassação da minha querida amiga senadora juíza Selma Arruda foi um nítido golpe da velha política. É interessante que os gastos contabilizados pela senadora Selma foi supérfluo, foi pouquíssimo em relação aos grandes nomes da política matogrossense. Senadores que gastaram milhões, senadores inclusive que já respondem processo por corrupção, senadores que têm o seu nome na lista negra, né, da Justiça Federal, senadores que provaram já uma incompetência. Senadora Selma, lembrando que ela prendeu o ex-governador do estado, Silval Barbosa, prendeu José Riva. E aí a senadora Selma, né, por uma situação daquele período, né, maquiaram toda uma estrutura, montaram tudo para que a cassação da juíza Selma Arruda. É interessante, a prisão em segunda instância levantada pela senadora, o processo da Selma andou mais rápido do que todo e qualquer caso no país. Se você que está me assistindo não sabe, Renan Calheiros tem netos no STF, Renan Calheiros tem processos lá dentro que já prescreveram, já passou o prazo, ele não vai mais responder. Nós temos pessoas no estado de Mato Grosso que eram do governo da Dilma, corruptos, dos quais a senadora, né, agora senadora, mas juíza Selma Arruda na época, os condenou, os investigou, e para nós, né, foi comprovado as ações da senadora. Para nós, a senadora Selma, para minha concepção, é um grande nome do estado de Mato Grosso. Ela recebe, inclusive, uma premiação do próprio presidente Bolsonaro, e a senadora Selma é para nós hoje um ícone. Eu sinto-me orgulhoso em dizer que a cassação da Selma Arruda não a destruiu, pelo contrário, elevou o nível do judiciário matogrossense. A senadora Selma é para nós uma heroína. Olha, Yuri, no início de tudo, eu queria contribuir lá em 2015, né, em diante, para que pudéssemos participar quando surgiu a palavra mito, Bolsonaro presidente, aquela história toda lá. Nós queríamos ajudar de alguma maneira, mesmo que alguns fizeram mais, outros fizeram menos, mas todos fizeram alguma coisa. Então eu me dediquei, já tenho experiência em trabalhar como locutor de rádio, em TV, então eu usei essa ferramenta que eu tenho, né, a facilidade de comunicar-me para expor o meu posicionamento. Inclusive eu já fui bloqueado nas redes sociais, tive canal do YouTube bloqueado, Facebook bloqueado, hackeado, tudo que você pensar, né, devido ao meu posicionamento. Mas não tem problema, a gente vai remando aí, né, um dia de cada vez. Pretensões políticas não era no início o meu objetivo. Por quê? Porque da maneira com que eu via que não só eu estava fazendo esse trabalho, várias outras pessoas também, nós queríamos contribuir
fazer com que o Bolsonaro chegasse lá, os nomes no Mato Grosso que nós tínhamos na época que diziam ser o Bolsonaro. Eu quero lembrar que muita gente surfou aí na onda Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, bateu no peito, verde e amarelo, mas o seu coração é uma melancia, meu pai. Por fora ele é verde e amarelo, por dentro ele é uma melancia. Ele traiu o seu estado, ele traiu os seus eleitores. Nós temos um exemplo, né? Joyce Hasselman, Alexandre Frota, né? Esse vídeo também é especial sobre o personagem Nelson Barbudo, então, e outros nomes, tá? Na minha concepção, o Nelson Barbudo está na ponta do iceberg. Existem vários deputados do estado de Mato Grosso que dizem ser bolsonarianos, inclusive, né, teve deputados que disse que era líder do Aliança no estado de Mato Grosso, o partido do presidente Bolsonaro. E nós ouvimos, né, do próprio presidente que não tem ninguém no estado de Mato Grosso, é mentira. O Partido Aliança pelo Brasil, ao qual eu sou voluntário na coleta de assinaturas, junto com muitos amigos em Sinop, né? Eu tenho uns amigos, empresários, pessoas que deixam de trabalhar às vezes, né, na sua empresa, vai lá ajudar, pessoas que estão aí sem trabalhar vão ajudar a gente para coletar assinaturas para o apoio do Aliança, isso no estado inteiro, no Brasil inteiro. Nós não somos coordenadores, nós somos apoiadores. Quando a Aliança estiver pronta lá na frente, né, acreditamos que um seleto grupo de pessoas possa estar compondo o partido do presidente. Então, pretensão política, esse momento é uma observação minha. Eu tenho objetivo sim, até inclusive eu sou presidente do PRTB em Sinop, junto com uma equipe maravilhosa. Somos ali o representante do comandante Samuel, aqui do estado de Mato Grosso, Levi Fidelix, e do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Nossa meta é o quê? Proporcionar para as pessoas a possibilidade de um partido conservador de direita, de um partido que seja pautado naquilo que o nosso presidente representa e faz. Então, há sim uma intenção, estamos organizando tudo o que a gente pode fazer, a prospecção disso, né, criando uma estrutura para que possamos oferecer, dentro dos 3 pilares, Deus, família e pátria, uma excelente possibilidade de uma opção saudável para as pessoas de Sinop. Então eu estive aqui com Marcelo Stachin, que esclareceu para a gente todos os pensamentos dele em relação à direita brasileira, monarquia, Selma Arruda, Bolsonaro e, por que não dizer, o polêmico vídeo do Nelson Barbudo. Muito obrigado, Marcelo. Eu espero, né, que a gente se encontre em outras entrevistas e que você continue militando aí pelo que você acredita. Com certeza. Obrigado pelo seu tempo, por ter me convidado, né? Você é um excelente profissional. As pessoas que te acompanham nas redes sociais, é um grande prazer. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira entrevista aqui na minha casa. Eu não tenho tempo ruim. Quem me conhece aqui em Mato Grosso, eu vim do Rio de Janeiro para causar. Eu cubro buraco, eu entrevisto político, eu entrevisto banda de música, eu mostro tudo o que acontece no nosso estado, no Brasil e no mundo. Então, se você quer ficar bem informado, fica aqui no canal do Lupaldi, que só aqui você vê esse tipo de novidade em tempo recorde. Até mais!